Olá, eu sou a Nayara e no episódio de hoje temos a doutora Camila Ferreiro que vai nos contar as novidades no diagnóstico de FIV e FeLV em felinos, doenças que são grandes desafios na rotina clínica de pequenos animais. A doutora Camila é especialista em clínica médica de pequenos animais pelo NISA, possui aprimoramento e mestrado no Departamento de Clínica Médica de Pequenos Animais da FMVZ USP e atualmente é docente de clínica médica, patologia médica, semiologia veterinária e laboratório clínico no curso de medicina veterinária da FMU. Olá, doutora Camila, seja muito bem-vinda à VetSmart. Obrigada, muito obrigada pelo convite. Sinto honrada em estar aqui. Vamos conversar um pouquinho, né? Por favor, hoje o nosso bate-papo vai ser muito enriquecedor aqui. Eu gostaria de começar te perguntando o que é essas doenças, né, tão comuns ali no meio de felinos, aqui na veterinária, que seria a FIV e a FeLV. Bom, a FIV e a FeLV, né, então a gente chama dessa forma, né, de FIV e FeLV, mas o FIV é o vírus da imunodeficiência viral felina e o FeLV também conhecido como vírus da leucemia felina. Ambos são dois retrovírus, então eles são vírus, né, da mesma família e que costumam ter o seu material genético na forma de RNA. Uhum. Mas a célula do hospedeiro, né, a célula do gato, o material genético dela é DNA, então eles precisam muitas vezes fazer uma mudança aí do seu material genético para que eles consigam inserir no hospedeiro e consigam replicar no hospedeiro, né? Então, existem várias enzimas que são muito importantes, que participam, mas uma das principais características dos retrovírus é essa condição, né? Dele precisar inserir um material, dele precisar, né, usar algumas enzimas para transformar esse material genético de RNA em DNA. Sim, perfeito. E, doutora, qual que é a relevância dessa doença atualmente aqui no Brasil? Olha, quando a gente fala até mundialmente, né, a prevalência de FIV, ela até se mantém relativamente constante. Aqui no Brasil, a gente vai ter alguns lugares, principalmente região norte, nordeste, onde você tem mais gatos que não são domiciliados, né, que a gente chamaria de vida livre, esses animais que têm acesso à rua. E aí, por meio das brigas, a gente acaba tendo uma prevalência maior da FIV, né? Então, a FIV, a infecção se dá principalmente por meio das brigas, porque você precisa ali ter uma solução de continuidade por meio da mordida. Já no caso da FeLV, é muito preocupante, tá? Então, atualmente, a nossa prevalência aumentou drasticamente. Não segue a prevalência mundial é muito inferior, é em torno de 14%, e a gente já tem estudos em alguns estados brasileiros chegando a mais de 40%. Basicamente, a gente diz que a gente está chegando já próximo dos 50% de prevalência, então é muito alto, né? A gente está falando de cada 10 gatos, praticamente metade terem risco de estarem infectados por FeLV. É uma quantidade muito grande que traz uma grande preocupação até para nossa rotina clínica em si, né? De, enfim, tentar traçar alguns diagnósticos um pouco diferenciados, né? E até falando em diagnóstico, doutora, por que fazer esse diagnóstico é tão desafiador? Então, na realidade, eu acho que há muito desconhecimento por parte dos tutores, né, em relação à transmissão e principalmente, a maioria dos tutores acreditam que por esses animais terem sido triados em ONGs, em criadouros, eles não precisam ser retestados, né? Lógico que a gente, quando fala de Brasil, a gente fala de muitas ONGs e que, obviamente, elas precisam fazer um trabalho de triagem dos animais, elas não conseguem retestar e nem usar outras metodologias que são, né, metodologias que a gente usa num segundo estágio de testagem do paciente, porque isso encarece demais. E são muitos animais, E né, são doutora? muitos animais, exato. Sim. Então, eu sempre falo que as ONGs, elas trabalham dentro daquilo que é possível, mas muitas vezes os tutores são orientados a procurar um médico veterinário, só que às vezes nem sempre o médico veterinário está preparado, né, e tem o cuidado de indicar novamente para esse paciente ser retestado. E a gente tem algumas diretrizes atuais que recomendam até 2 fases de testagem, né?
E o nosso grande problema também no Brasil é a baixa, né, vacinação de gatos. Então, Sim. muitos médicos veterinários acabam não indicando a vacina, existem conceitos muito antigos ainda sobre a vacinação, e que isso acaba fazendo com que a gente tenha um número cada vez maior de pacientes infectados, Sim, né? Sem falar também de o número de gatos por tutores hoje, com certeza. né? Então, assim, a FeLV, ela vai ser transmitida principalmente pelo comportamento social dos gatos. Uhum. E os pacientes infectados, eles costumam, principalmente os que estão em fase de progressão da doença, onde o vírus está o tempo todo replicando, eles costumam ter uma alta carga viral na saliva. Então, a chance de disseminação num ambiente multicat é muito grande. Uhum. Então, às vezes, aquele gato, ele foi só triado, foi para um ambiente onde ele vai agora ter contato com mais 3, 4 gatos, e esse tutor não faz a menor ideia de que, às vezes, ele tinha ali gatos que eram negativos, mas agora vão entrar em contato com esse positivo. E falando desse tema, doutora, qual que é a sua sugestão para o médico veterinário ali na rotina clínica ter esse start para fazer o teste, retestar, pensar um pouquinho no histórico, ou ter alguma frequência de fazer essa retestagem? Todo paciente que chega doente, independentemente dele já ter sido testado, né, principalmente falando em FeLV, a gente deve retestar. Uhum. Porque a FeLV, ela tem várias fases de infecção viral, né? Então, os pacientes em infecção progressiva, a gente não tem dificuldade em identificar. São aqueles pacientes que qualquer teste que a gente fizer, né? Então, a imunofluorescência, ELISA, imunocromatografia, PCR, esses pacientes vão ser positivos e se eles se manterem em progressão da infecção, eles vão ter sempre resultados positivos. Uhum. Mas a gente sabe que existem alguns gatos que eles fazem o que a gente chama de regressão da infecção, em que a gente acaba não tendo, né, antígeno o suficiente para detectar naqueles testes rápidos, Uhum. e a gente só consegue identificar esse paciente pelo material genético, na forma de DNA. Uhum. Então, o que acontece é que muitos tutores, eles acreditam que aquele gato é livre de doença por ele ter feito única e exclusivamente um teste rápido. Mas, toda vez que acontece algum fator de imunossupressão, esse paciente pode sair do estado de regressão e ir para a progressão. E, nesse momento, ele volta a ter ele passa a ter um resultado positivo nos testes rápidos, ele pode passar a ter doença também associada e ele, principalmente, pode transmitir para aqueles outros gatos, né? Então, eu sempre coloco para o tutor que a testagem, principalmente quando a gente fala de FeLV, ela vai existir em vários momentos da vida do gato, Uhum. né? Não existe como a gente ter certeza absoluta, por mais que os tutores tomem todos os cuidados de que aquele paciente, ele não está infectado, porque a gente, às vezes, só consegue identificar FeLV por meio da identificação do material genético em medula óssea, Uhum. tá? Então, existem esses casos bem específicos, bem esporádicos. Então, sempre que ele ficar doente, e principalmente se essa doença for uma doença que tem uma alta associação com o vírus, ele precisa ser retestado. Então, é muito importante que o tutor entenda que essa testagem, ela vai ser feita em vários momentos, porque na maioria das vezes eles chegam e falam, ele já foi testado, ele não precisa, né? Já FIV, a gente tem um controle melhor, né? Os testes rápidos, eles são extremamente sensíveis, e uma vez testado e retestado, a gente fica muito tranquilo desde que esse paciente não seja exposto a outros fatores de risco, né? Daí a gente passa a ter que retestar novamente. Precisa entender também a rotina daquele felino, enfim, daquele indivíduo também, né? Pra tentar traçar ali, enfim, um protocolo que seja interessante para aquela realidade, né, doutora? Exato. Acredito que essas dicas sejam primordiais, mas a gente sabe que na rotina clínica, no geral, a gente precisa entender ali o dia a dia. Né, não é incomum a gente atender pessoas que têm 10, 15 gatos, e às vezes financeiramente é inviável naquele momento testar todos os gatos. Então, a gente geralmente preconiza, né, ir testando e vacinando para ir, né, protegendo esses animais e muitas vezes colocando pro tutor, olha, se em algum momento ele ficar doente, a gente vai precisar testar,
Mas realmente existem situações, principalmente aqui no Brasil, em que a gente tem tutores que têm um número muito grande de gatos, que são desafiadoras mesmo no controle dessas doenças. Uhum. É uma realidade ainda que eu tenho certeza que tem muita já teve muita evolução, né? Mas tem muito a evoluir ainda, enfim, com vários estudos que estão vindo, não é? E até falando em estudos, doutora, hoje em dia, além de você se dedicar à docência em si, você ainda atende clinicamente felinos, correto? Correto. Que bacana! E falando nesse atendimento da sua rotina clínica, quais são as perguntas-chave que podem indicar um paciente positivo e quais são os sinais clínicos característicos dessas doenças? Olha, os pacientes com FIV, né, a gente até atualmente evita muito o termo AIDS felina, né? Porque é um vírus muito mais adaptado à espécie felina comparativamente ao HIV em humanos. Então, eu sempre coloco para os tutores que a gente tem atualmente diversos estudos demonstrando que esses gatos, desde que eles tenham um bom controle de ambiente, né, de imunidade, de estresse ambiental, eles passam a ter uma expectativa de vida relativamente a mesma comparada a gatos FIV negativos. E tem a questão do preconceito dos tutores, né? Que não entendem, enfim, a relação, enfim, a patologia como um todo, né? E às vezes isso pode levar até uma busca de uma eutanásia. Isso acontecia muito antigamente, né? Deles acharem que o paciente precisava passar por uma eutanásia, e em hipótese alguma. Então, a gente tem vários trabalhos hoje colocando que eles vão ter doenças, às vezes nem associadas aí ao FIV. Hoje, o que se fala bastante em relação ao FIV é o desenvolvimento de doença renal de uma forma um pouco mais precoce, por quadros de glomerulopatia associado, e eles sim podem acabar evoluindo porque a gente chama de síndrome da imunodeficiência adquirida, mas não é o mais comum, né? O que a gente vê realmente de rotina no paciente FIV positivo são as lesões de cavidade oral, né? Então, aquelas gengivite estomatite crônica são realmente bem intensas nesses pacientes, e aí cabe muitas vezes um maior controle, né, também o cuidado odontológico desse paciente frequente. Mas esses pacientes a gente também indica vacinação, né, normalmente se ele for assintomático, se ele estiver bem, principalmente na decorrência do risco que ele tem de se infectar, principalmente quando eles vivem com outros gatos, conjunto, né? Com certeza. Lógico que o ideal para esses pacientes seria manter separado, mas na realidade o risco de transmissão de FIV vai dar mesmo se houver algum agonismo entre os gatos da casa, né? Então, se houver alguma briga. Senão, eles acabam podendo ali conviver sem necessariamente um infectar o outro. Já em relação à FeLV, a gente tem muitas possibilidades de manifestações clínicas, né? Porque a gente tem estudos recentes demonstrando que as manifestações clínicas e as doenças associadas à FeLV muitas vezes estão relacionadas a algumas recombinações de material genético do vírus com o material genético do hospedeiro. Então, a gente nunca tem muito como saber na prática o que vai acontecer com um paciente FeLV positivo. Acaba dificultando um pouco, Isso, né? exato. Então, eles podem ter Eu tive uma gata FeLV positiva que desenvolveu linfoma com 14 anos de idade, mas com 14 anos de idade, talvez ela desenvolvesse o linfoma, eu não posso não nem necessariamente seria, correlacionar né? com FeLV. E ao longo de toda a vida dela, ela teve também quadros muito semelhantes à FIV, de imunossupressão, como o complexo respiratório crônico e etc., que também não necessariamente está associado ao vírus, certo? Então, a gente não tem muito como prever como vai ser, né? Não necessariamente uma alta carga viral, que é o que se fala, né, bastante. Cargas virais elevadas, necessariamente esse paciente vai sucumbir ao vírus. Também não é verdade. A gente atende muitos pacientes com anemia importante, anemia plásica, leucemia, linfoma, e que muitas vezes quando a gente faz a detecção ali da carga viral, ela não é uma carga viral expressiva. Ou seja, então também não dá para fazer esse tipo de correlação. Então, o FeLV fica muito difícil na prática a gente conseguir dizer o que vai acontecer. Mas, de forma geral, eles têm 62 vezes mais chances de desenvolver, né, processos neoplásicos. Né? O linfoma é o mais comum. Leucemia, embora o vírus chame vírus da leucemia felina, graças a Deus, não é o mais frequente. E as anemias, realmente. As anemias não regenerativas são extremamente frequentes também
nesses pacientes. São os maiores focos, Os né? maiores focos, exato. Entendo. E até falando um pouquinho sobre diagnóstico, doutora, como o exame diagnóstico de fato funciona? E qual é o tipo de teste mais seguro que temos hoje em dia falando para essas duas doenças? A gente ainda continua colocando, né, todos os consensos são unânimes, em afirmar que os testes que a gente chama point of care, os testes rápidos, né, então a gente tem a imunocromatografia, a gente tem o teste da Aléria, a gente tem o ELISA, são os testes que a gente coloca de primeira etapa de avaliação dos pacientes. Porque o mais importante é primeiramente detectar, principalmente para a FeLV, os animais em progressão, porque eles também são os animais que estão transmitindo, né, que tem uma alta capacidade aí de transmissão. E em relação à FeLV, esses exames point of care, eles são extremamente sensíveis. Então, assim, às vezes você tem um risco maior de um falso positivo, né, para FIV, do que um falso negativo. E a gente precisa tomar cuidado, porque em relação à FIV, você também tem interferência de anticorpos maternos, porque você detecta anticorpo para FIV e antígeno para FeLV. Né? E às vezes um filhote, ele pode ser negativo de uma mãe positiva, e às vezes ele ainda ter a presença de anticorpo materno. Então, o recomendado é sempre testar esses pacientes e retestar no intervalo entre 30 a 60 dias, porque seria 30 para FeLV, 60 para FIV, mas aí a gente joga todo mundo para 60, porque fica mais fácil. O controle, né? Com certeza. Exato. E aí, em pacientes específicos, né, em que a gente quer avaliar a possibilidade dele ser um paciente regressor, né, aí a gente vai para as técnicas de PCR, né, daí a gente passa para uma segunda fase, uma segunda etapa de pesquisa. Tá. É muito interessante, precisa entender também, né, voltando à realidade de cada indivíduo, cada felino, e tem uma realidade única, né, doutora? E doutora, falando um pouquinho de testes, mecanismo, funcionamento, você poderia explicar um pouquinho aqui pra gente como funcionam os testes da Leri? Posso, né? Os testes são, em um único teste, a gente vai acabar testando 2 agentes, né? Então, tanto o FIV quanto o FeLV. Isso também é mais um lado super positivo de usar esses testes point of care, né? Então, a gente consegue ter um resultado rápido. A gente pode usar sangue, plasma ou soro, mas hoje o mais indicado é o sangue total mesmo. Então, isso também facilita para o clínico, porque ele mesmo pode fazer na hora, certo? E em 10 minutos a gente já tem o resultado. Então, isso também facilita a realização do teste, principalmente num dia que o tutor traz já para uma vacinação. No mesmo teste, então, ali a gente vai avaliar a presença de anticorpos para FIV, né, por meio da detecção de IgG, e de partículas de capsídeo, né, de antígeno viral para FeLV. Perfeito. E até falando sobre essa rapidez, doutora, a gente tem que levar em consideração que tirar o gato do ambiente de conforto dele é muito estressante, né? Exato, Então, quanto mais for possível facilitar essa vinda do tutor ao consultório, a gente consegue melhor, né? otimizar, né? Com De certeza. numa única visita já conseguir pelo menos já fazer esses testes e seguir com uma vacinação se for necessário. Com certeza. E até falando um pouquinho do teste, ele precisa ser feito diretamente no consultório? Ou é possível fazer em consulta domiciliar, por exemplo, ou até mesmo uma visita a abrigos? Como é que ele funciona? Na realidade, sempre o ideal é que seja feito em consultório, né? Mas existe sim a possibilidade de ser feito, porque é um teste muito tranquilo de ser realizado, né? Hoje tem vários colegas que optam pelo atendimento domiciliar, e a gente tem que respeitar a vontade daquele tutor e principalmente a realidade de cada um. Então, é sim possível fazer, mas a gente sempre prefere que seja feito em um âmbito, né, de clínica, com um controle melhor, né? Mais com preservado. Mais preservado, mais cuidados, certo? E até falando um pouquinho da rapidez do resultado, dos 10 minutos, que é bem rapidinho, ali na clínica mesmo, enfim, enquanto tá na consulta, ele impacta no tratamento da doença? Então, essa é uma questão que a gente tem, assim, muita discussão atualmente, né? Na realidade, nós não temos tratamento para ambas as doenças, né? Embora exista vários artigos falando do uso dos antirretrovirais, como eu disse, os pacientes com FIV, eles raramente vão precisar fazer uso de um antiviral,
né? Uhum. Muito difícil a gente precisar entrar com essas medicações, até porque são medicações em que a gente tem restrição da prescrição, e além disso, não são isentas de efeitos adversos, né? Então, o AZT, ele induz anemia, induz mialgia, induz uma série de outros problemas que a gente, de repente, esse paciente, como eu falei, pode ter até a mesma expectativa de vida de um paciente FIV negativo. Então, a gente precisa ter muito bom senso quando a gente não tem consenso relacionado à administração de um fármaco. Em relação à FeLV, ainda, né, o que a gente tem até hoje é que não há tratamento, o que há é prevenção. Existem alguns estudos experimentais, alguns estudos que demonstraram diminuição de carga viral, mas, mais uma vez, a gente precisa lembrar que as doenças associadas à FeLV, elas não estão relacionadas necessariamente à carga viral. Existe muito também de fatores relacionados ao próprio hospedeiro, né, da imunidade do hospedeiro. E uma vez que o paciente desenvolveu um linfoma, uma leucemia, o uso dessas medicações, né, até mesmo nos quadros de anemia, ele não vai ter benefício nenhum. Então, o tutor precisa entender que são doenças em que a gente precisa identificar os pacientes positivos e vacinar todos os pacientes negativos, né? Então, hoje se questiona bastante, porque as pessoas colocam, a vacina da FeLV, ela é ou não considerada essencial? Diante do nosso panorama atual, eu considero a vacina da FeLV uma vacina essencial. Ainda mais com esse crescimento Exato, que você abordou no início né? do nosso Então, papo. os tutores, eles não têm conhecimento. Eu sempre brinco, né, que tutor de gato, ele tem um tropismo por gato. Ele tropeça na rua em gato e ele leva para casa, né? E eles, às vezes, não têm esse cuidado de separar, de testar. Então, quanto mais gatos vacinados, né, mais proteção a gente vai ter. Menor o risco de disseminar Menor também, o risco né? de disseminação da doença, exatamente. Porque é uma doença extremamente triste. Porque uma vez que o paciente, né, é sintomático, principalmente os quadros de anemia, leucemia, a gente não tem realmente, a gente não consegue fazer com que esses animais tenham uma qualidade de vida, né? Nos Estados Unidos é indicado eutanásia, né? É considerado um pouco antiético, né? O tratamento de uma doença que a gente sabe que não vai ter cura. Aqui no Brasil a gente é muito coração, né? Acaba contornando um pouquinho, né? A gente é super mais coração, a gente briga mais, né, com a eutanásia, né, com essas situações. A gente tem mais, eu sempre falo, né, que a maioria dos gatos com FeLV, eles são fofos, maravilhosos, a gente fica com o coração partido. Mas, infelizmente, a gente precisa se preocupar muito mais com a prevenção e com a detecção precoce para a gente poder fazer, né, uma avaliação constante desses pacientes. Detectar, né, previamente o que está acontecendo com eles. E até falando da detecção, doutora, claro, a gente entende que cada realidade de pegar aquele felino é uma realidade, mas todas as faixas etárias precisam ser testadas, tanto filhotes, adultos, idosos? Todas as faixas etárias precisam ser testadas. É muito comum também a gente escutar, eu testei só o irmão, né? E não, a gente precisa testar todos os pacientes individualmente, né? Então, uma mãe positiva, tanto para FIV quanto para FeLV, ela pode ter filhotes positivos e filhotes negativos. Então, a gente precisa testar individualmente. Todos os gatos também precisam ser testados individualmente, né? Às vezes eu escuto o tutor falando, mas se a minha gata é já positiva, o outro com certeza é. E às vezes não. Não necessariamente, então, não necessariamente. Né? Então, todos os animais e não tem faixa etária, né? Então, é uma doença que está em risco o filhote, o adulto, o idoso e os filhotes, quando infectados, são os que mais têm risco de fazer progressão da infecção quando infectados pelo vírus da leucemia, né? Então, são os que muitas vezes vão desenvolver linfoma com 2 anos de idade, né? Timoma e uma série de doenças muito, né, de maior caráter, assim, de gravidade. Então, é muito importante em qualquer idade. Para fazer um diagnóstico preventivo precoce, e consequente, exato. né? Esse tratamento um pouquinho mais assistido para ele. E, doutora, você abordou um pouquinho aqui no nosso bate-papo sobre os testes poderem dar falso positivo ou até mesmo falso negativo, né? E o que pode influenciar a confiabilidade desse teste?
Quando o tutor, ele recém, né, adota ou resgata um gato, ou compra um gato também, oriundo de gatil, né, a gente precisa entender que, dependendo do quanto tempo ele teve, né, exposição ao vírus, então, se ele fizer o teste de forma muito precoce, você aumenta o risco de um falso negativo. Uhum. Também posso ter um falso negativo naqueles pacientes que têm regressão da infecção, no caso da FeLV. Né? Então, é sempre importante o tutor entender que a gente vai testar e retestar o paciente, porque a gente tem ali pelo menos, né, umas 4 a 6 semanas que a gente pode ter, né, esse limbo aí de não ter a detecção nos testes. Precisa ter essa conversa bem detalhada exato, com o tutor, né? Então, se é um tutor, às vezes, mais consciente, que prefere, né, esperar um pouco para testar, às vezes acontece, né? Ele fala, não, eu quero manter ainda ele afastado, até porque existem outras doenças também que esse paciente pode estar incubando, né? Não só FeLV, mas complexo respiratório, panleucopenia felina. Então, existem outros fatores, principalmente esses animais que são resgatados. Então, é sempre o ideal é que ele mantenha separado até que a gente faça o teste, até que a gente veja se esse paciente está bem. É muito importante isso, mas às vezes eles estão naquela ansiedade, né, de fazer socializar, de socializar, colocar todo mundo junto, sim. Uma das coisas que eu uso também para eles entenderem é que os gatos, quanto mais rápido a gente tentar a socialização, maior a chance deles realmente não socializarem, né? Que eles precisam de um certo tempo, um tempo maior comparado aos cães aí para se aceitarem, né? Para ter uma afiliação. Entender aquela realidade de fato, né? Exato. Mas, geralmente, os falsos negativos podem estar associados a isso. E o falso positivo, né? Para a FeLV, a gente ainda tem alguns tipos de infecção que a gente chama de infecção atípica, né? Ou focal, que às vezes a gente pode ter alguns quadros, assim, meio inconclusivos, né? A gente testa, às vezes dá um fraco positivo, a gente faz uma PCR que dá negativo. Aí, o que a gente vai fazer? A gente vai acompanhar esse paciente, né? E toda vez que ele ficar doente, a gente retesta para ter certeza realmente se não foi, né, algo conflitante ali, mas pode acontecer isso. É difícil, mas não é impossível, né? A gente tem que trabalhar com todas as hipóteses, né, doutora? Né? E para FIV, às vezes a gente tem influência de anticorpo materno, né? A gente fala de aproximado até umas 20 semanas, alguns autores falam que até 24 semanas, né? A gente ainda pode ter influência de anticorpos maternos. Perfeito. E falando um pouquinho desse contexto geral, né? Falamos um pouquinho de vários pontos, mas e sobre os pacientes assintomáticos que não possuem nenhum histórico? Eles são considerados um paciente alerta ou talvez de risco? Muitos pacientes FIV e FeLV positivos são assintomáticos, né? Então, não importa se é um animal sintomático ou não, todos devem ser testados. A gente coloca para o tutor de sempre testar quem está sintomático, retestar, né? Porque, às vezes, ele estava numa regressão de infecção, às vezes ele não foi testado adequadamente, né? Então, a gente acaba retestando em condições em que ele fica doente. Mas o fato dele ser assintomático não descarta em hipótese alguma. Eu sempre falo. É gato, tem que testar. Que é aquela brincadeira que se faz, né? Miou, testou. Exatamente. É gato, tem que testar, não tem jeito. Né? Independentemente dele ter sintomas ou não. E falando enfim, testei esse felino, deu positivo, retestei, seguiu positivo. E agora? Quais são os próximos passos, doutora? Para ambas. Eu sempre falo pro tutor não pirar, né? Porque eu falo até da minha própria experiência. Entra no emocional, né? Exato, né? Eu tive uma gata FeLV positiva, né? E que teve uma boa aí, qualidade de vida. Então, eu sempre coloco para eles que o que a gente tem de literatura é que gatos que são positivos, eles precisam ter um melhor controle ambiental em relação ao estresse, em relação à imunização, se for necessário, né? Risco de exposição a outros agentes, a outras doenças e principalmente estresse ambiental, né? O estresse ambiental vai influenciar negativamente
para que aquele paciente tenha uma replicação maior desses vírus. Uhum. Então, eu sempre brinco que a gente precisa da vida de rei para esses gatos, né? Boa comida, né? Ter o cuidado dos 5 pilares do bem-estar felino, ter o cuidado dele ter as visitas veterinárias de forma, né, muito mais frequente, a cada 4 ou 6 meses, a gente vai fazendo as avaliações, ultrassom, os exames hematológicos e vai, né, conseguindo aí ver se a gente consegue detectar algo de forma mais precoce. Uhum. E nesse cenário, qual seria a duração do tratamento? Claro, considerando que cada caso é um caso, mas normalmente o que você pega, assim, de média na sua rotina clínica? Para FIV, graças a Deus, assim, a gente acaba tendo pacientes que, né, hoje eu atendo uma outra realidade também de tutor, né, que acabam tendo uma condição de conseguir fazer com que esse paciente tenha uma boa qualidade de vida, mas é muito difícil a gente dizer isso, né? Eu já tive também uma tutora que adotou 4 gatos felve positivos e eles foram, assim, ficando doentes e vindo a óbito, assim, um a cada 2, 3 meses, assim, foi um sofrimento horrível, com todo o cuidado do mundo que ela tinha, né, e que ela se dedicou àquela ninhada que foi descartada e que ela adotou. Então, realmente é muito difícil, né, então o que eu sempre falo pro tutor, que a gente não tem que pensar no tempo, a gente tem que pensar na qualidade de vida que a gente vai dar para esse paciente, né? E que a gente precisa amar acima de tudo e dar carinho, porque eu sempre digo, né? Nem a gente sabe quando a gente vai, né? Eu Sim. sempre tento trazer uma postura mais acolhedora para eles, porque é difícil, eu sei, eu já tive uma gata nessa situação. E eu sempre digo para eles, né, tentarem levar pelo lado positivo, que tá ali com eles, que eles podem dar uma condição legal para esse gato, que eles podem ajudar esse paciente e que eles devem pensar dessa forma, né? E óbvio que tomar todos os cuidados de prevenção com os demais quando eles têm outros gatos. Uhum. Que lindo, doutora. Parabéns pela sua conduta. Obrigada. Tenho certeza que muitas vezes ser acolhedora é o que precisa e o que há de melhor também, porque ainda mais você sabe o que é passar por isso, né? Então, e até passando por isso, existe uma alta para essas doenças? Não, a gente não vai ter alta, a gente vai ter sempre, né, uma avaliação constante. O que a gente vê alguns pacientes bem estáveis, né? Eu tenho uma paciente, né, que chama Myrtle. Hoje ela nem tá mais comigo, ela tá com uma outra colega, mas que ela teve um quadro, assim, muito grave de anemia hemolítica associada à FeLV, e a gente conseguiu tirá-la desse quadro, e ela deve estar hoje com uns 14 anos, assim, bem também, né? E então ela faz acompanhamento constante, né? Hoje é uma colega que faz domicílio, que colhe, né, na casa dela, os exames, e ela tá super bem, né? Às vezes ela me segue no Instagram, me manda mensagem, me manda foto, às vezes da Myrtle, né? Dos filhos da Myrtle também, ela acabou pegando a ninhada toda, né? Então, assim, infelizmente a gente não tem a menor previsibilidade, né? Tinha pacientes que eu tinha ali que estavam bem e acabaram ficando doentes, então não tem alta, né? Tem que ter muito carinho, tem que ter muito cuidado e tem que ter várias consultas realmente no médico veterinário pra gente conseguir aí dar uma boa qualidade de vida para esses pacientes. Perfeito. E até mesmo pensando na retestagem, tem um tempo padrão para esses pacientes que são positivos e fazem tratamento para fazer essa retestagem? Na realidade, existem a possibilidade, muitas vezes, de avaliar a carga viral para ver se esse paciente tende a ficar em progressão ou regressão. Mas alguns estudos demonstraram que não tem muito como a gente ter certeza disso. Porque existe um estudo até de uma autora chamada Catherine Hartman, que é uma das maiores estudiosas de FeLV, que ela demonstrou que os pacientes eles podem, muitas vezes, positivar e negativar nos testes rápidos, porque eles entram em progressão e saem de progressão, né? Então, fica um pouco difícil a gente conseguir ainda definir especificamente, embora tenha já na literatura em relação a, né, a carga viral e etc. Mas isso é muito difícil na prática, até porque também fica muito dispendioso para o tutor, né? E muitas vezes não vai mudar,
né, muito o que a gente pode fazer Sim. pelo paciente, né? Então, a gente precisa, muitas vezes, retestar com bom senso, Uhum. né? Uma vez que a gente já sabe que ele é positivo, né? Muitas vezes ficar, quando ele tá doente, indo atrás de qual carga viral tá, nem sempre vai fazer sentido. Sim. Às vezes vai fazer sentido você ir atrás de qual doença o FeLV tá causando nesse momento. Pra seguir com um tratamento Pra seguir ali, com um tratamento, assertivo, né? exato, né? Então, às vezes, não vale tanto a pena a gente ficar, né, noiado, né, Uhum. buscando, né, esse tipo de informação. Eu sempre falo que uma vez que ele desenvolveu linfoma, precisa fazer quimioterapia, Sim. né? Então, eu acho que não precisa a gente ficar desperdiçando tanto dinheiro do tutor em relação a isso. Mas, para esses pacientes, acho que o que mais vale a pena é sempre o médico veterinário entender quais são as doenças que estão associadas ao vírus, né? E buscar nesses exames periódicos, né? Se ele está desenvolvendo alguma dessas sinal, né? doenças, algum Uhum. sinal dessas doenças, certo? Porque em relação ao vírus em si, a gente não tem tratamento. Uhum. Né? E pra gente deixar um super enfoque aqui, doutora, dessa aula incrível que você nos deu aqui em VetSmart, quais são as formas mais eficazes de prevenção para FIV e para FeLV? Bom, gatos FIV positivos a gente não tem vacinação, né? Então, o que é recomendado? Castrar os gatos, né? Mantê-los domiciliados. Por quê? Porque o comportamento territorial dos gatos, inclusive muito mais machos são acometidos do que fêmeas, é que faz muitas vezes com que eles tenham esse comportamento agonístico de briga, aumentando o risco de se infectarem, né? Então, gatos a gente castra e mantém domiciliado para FIV. Para FeLV, a gente testa a maioria, né, dos gatos. Na realidade, todos os gatos devem ser testados e vacinados. A gente tem vacina, né? Então, a vacina, ela vai ajudar bastante aí na prevenção da doença. Geralmente, são 2 doses e ela não interfere em nenhum teste, né? Então, caso seja necessário retestar esse paciente, mesmo que ele seja vacinado, não tem nenhuma interferência nesses testes, né? Nem nos testes rápidos, no point of care, nem nos testes de PCR, então não vai ter nenhuma interferência. Então, hoje, o recomendado é testar e vacinar, certo? Todos os gatos, testar e vacinar. Se fosse uma frase para, enfim, ter a forma mais eficaz de prevenção, seria essa: testar e vacinar. Testar e vacinar, exato, testar e vacinar. Ai, doutora, maravilha. Foi um prazer recebê-la aqui em VetSmart para falar sobre esse assunto que é tão pertinente na rotina clínica, principalmente voltada a felinos, né? Deixo aqui o meu super obrigada em nome da VetSmart. E foi um prazer gigante. Ai, foi um prazer. Fico à disposição de vocês. É sempre muito gostoso vir aqui. Obrigada. Obrigada a você. Este episódio tem o patrocínio da Leri. E todas as informações técnicas dos produtos, apresentações, indicações, assim como vídeos, estudos relacionados e uma série de conteúdos estão disponíveis nas páginas dos produtos no VetSmart. É só acessar e conferir. E lembrando que agora todos os nossos ouvintes podem selecionar e ouvir temas semelhantes em um só clique, na nossa playlist. Não perca a oportunidade de participar da comunidade VetSmart, a maior e mais completa comunidade de medicina veterinária do Brasil. Lá você pode interagir com colegas, compartilhar materiais de estudos, casos clínicos, experiências e ainda tirar dúvidas gerais sobre diferentes temas. É só acessar o site comunidade.vetsmart.com.br.